esse grupo é um grupo muito imiscuído na política. E nós, no Brasil, infelizmente, não nos damos conta do poder que eles têm. O Foro de São Paulo, as conexões do que se chama esse grande movimento de esquerda, que foi fundado tanto por Fidel Castro, quanto Lula, quanto Daniel Ortega, que são os três dinossauros dos quais o Hugo Chávez ele morre, o Castro morre e só sobrou o Lula e o Daniel Ortega hoje em dia. Os outros, mais jovens, eles tendem a se identificar, a esquerda na América Latina, a se afastar um pouquinho dessa ideia, desse ativismo marxista ligado ao narcotráfico, porque eles se transformaram em criminosos. Embora você possa associar a atividade de produção de cocaína para jogar essa cocaína nos países capitalistas e, dessa forma, destruir as sociedades imperialistas, porque esse é o discurso deles, você ganha o dinheiro e, ao mesmo tempo, destrói a sociedade capitalista lá dos Estados Unidos e da Europa. Esse discurso ele já não cola mais com a esquerda mais ligada ao que seria o Partido Democrata aqui, aos globalistas. Então, hoje em dia, nós temos a Colômbia, nós temos ainda a grande produção de cocaína no Peru, nós temos a produção de cocaína na Bolívia, que é uma produção, inclusive, amparada pelo governo, por incrível que pareça, e nós temos a Venezuela, hoje fazendo parte do cartel. Qual o problema disso para o Brasil diretamente? É que, quando se fala hoje em Foro de São Paulo, leia-se narcotráfico. Por quê? Porque esses países que integraram o Foro de São Paulo, aquela concepção ainda da Unasul, do Conselho de Defesa americano, isso tudo acabou. Na realidade, eles gostariam de ter tido um grande crescimento, mas o que obstaculizou foi o impeachment da Dilma Rousseff. Às vezes a gente não consegue colocar em perspectiva a importância que foi aquela ruptura do impeachment da Dilma Rousseff, e aí eu volto aí a falar a questão metafísica aí que foi elaborada, né, que se o Aécio Neves tivesse vencido no Brasil, nós não teríamos Dilma Rousseff na reeleição, não teríamos o impeachment, não teríamos Temer, não teríamos Bolsonaro. Então você veja como a nossa tristeza em 2014 foi uma providência, foi uma intervenção de misericórdia divina para com o brasileiro. Esse tropeço da Dilma Rousseff, ele desarticula ali o BNDES, financiamento, etc., e fez, inclusive, que esse tropeço que agora está sendo interpretado como um retorno, né? Há muita expectativa do que o presidente Lula poderá fazer para retomar, mas eu, particularmente, não acredito numa retomada sul, do Conselho de Defesa Sul-Americano, como existia na época do Rafael Correa. Por isso eu torço tanto para que o Noboa ganhe, o Rafael Correa não consiga retornar, para que esse projeto não ganhe mais musculatura. Nós temos o problema no Brasil com o PCC, e esse é a minha maior preocupação. As pessoas se dão conta, hoje, por exemplo, foi preso na Colômbia o principal fornecedor de cocaína que trazia cocaína para o Brasil e fazia intermediação para a Europa. O PCC ele está presente em Roraima hoje, tanto na exploração de ouro, né, no garimpo ilegal, tanto na prostituição e no narcotráfico. Eles têm uma conexão com a Venezuela muito grande, uma conexão com a Colômbia muito grande. Então, há uma disputa com o Comando Vermelho, que, enquanto eles continuarem nessa disputa ali no norte, de certa forma, é bom para a segurança pública, para os órgãos de inteligência, mas hoje o PCC é a maior organização criminosa da América Latina e o brasileiro não sabe disso. Por incrível que pareça, o brasileiro acha que o PCC é uma organização ali de São Paulo, que atua nos presídios, e não tem noção sequer que o principal problema hoje em Roraima, da área dos Yanomamis, é exatamente a presença do PCC, tanto dominando a prostituição, quanto o narcotráfico, quanto a produção de ouro, e pegando todo o crime organizado, que eles estão mais ecléticos hoje. Então, eu creio que quando se fala em Brasil, nós precisamos entender que essa disputa, né, entre o poder do narcotráfico por intermédio do PCC e o suporte que eles dão na América Latina com as Farc
e até mesmo na Venezuela com o cartel do Soles, ali ligado ao governo da Venezuela, ali. Esse grupo é um grupo muito imiscuído na política, e nós no Brasil, infelizmente, não nos damos conta do poder que eles têm, que já entraram com advogados, inclusive no Ministério Público, inclusive nas escolas de magistratura, e hoje eles têm uma estrutura jurídica dando apoio à atividade deles, não somente política. Então eu creio que esse é o principal problema para o Brasil. Nós devemos torcer para que esse esquema seja de alguma forma, pelo menos, amenizado, ou se não conseguir ser obstaculizado com força, pelo menos a gente consiga conter esse avanço do narcotráfico por intermédio da politização ali do Foro de São Paulo. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.